Seja bem-vindo a mais um podcast do Eu Dei Meu Trabalho e eu tô aqui com uma pessoa muito especial que você já viu o nome dele aqui embaixo. Então, cara, tem muita história pra contar. Eu conheço, cara, te conheço há muito tempo já, né? Há uns 10 anos. Por aí, né? É. Orkut era a época ainda que a gente se conheceu? Caramba! Enfim, vai ser um papo muito bacana. O cara tem praticamente, acho que, a mesma história de transição que eu tive. Então vai ser um papo legal, cheio de aprendizado. Então, por favor, já deixa o like aí no vídeo. Já comenta também, que aí depois a gente pode responder. O Jair vai responder para vocês também. E se inscreva no canal, por gentileza. E também tem o link aqui do e-book, Como Criar Novas Oportunidades de Trabalho. Fique à vontade para você clicar, baixar e aproveitar para criar novas oportunidades. Fechou, Gabi? Hoje é sabadão, ó, tem até suco na mesa, né, cara? Cara, primeiro convidado. Primeiro convidado. Os outros convidados agora vão ficar bravos comigo. Só quero deixar um registro que nas outras gravações é feito em horário comercial, então todo mundo tá trabalhando já. Hoje é sábado, é uma gravação que, assim, aconteceu esporadicamente, mas vai ser uma coisa bem legal. Jair, seja bem-vindo, cara. Obrigado, irmão. Cara, vamos lá. Eu gosto de começar com uma pergunta clichêzona. Quem é o Jair? Cara, é difícil se definir, né? Uhum. Mas eu acredito que eu sou uma pessoa sonhadora, uma pessoa que é fazedor, né? Porque o mundo é dos fazedores, né? E sou uma pessoa que gosta das coisas corretas, né? Acredito que isso é o que me define hoje. São coisas simples, básicas, mas que o básico eu sei que funciona. Maravilha. Cara, eu te conheço, que a gente falou já há uns 10 anos. Sim. Te conheço desde quando, da época de igreja, que a gente frequentava igreja e tudo mais. Não juntos, à distância, mas a gente partilhava muita experiência. E é legal que a nossa história, ela meio que vai... Ela tem uma evolução meio que parecida. Sim. Você hoje também tem uma agência de publicidade. Sim. Como é que foi para você essa experiência de descobrir o marketing e criar um negócio do zero e que hoje é o teu sustento? Cara, eu comecei a olhar para o marketing em 2016, né? Foi quando eu estava trabalhando em uma empresa, só que eu comecei a enxergar algumas coisas, que eram algumas lacunas que a empresa tinha, só que eu não sabia como solucioná-las. Uhum. Foi aí que eu comecei a estudar sobre o mercado, sobre marketing. Até então o Instagram, você vai lembrar, 2016, não era uma ferramenta que é hoje, né? É uma ferramenta que ela ainda não era do Facebook, tinha lá o seu foco em fotos, né? Mas o Facebook ainda era o Facebook já era muito forte no digital. Foi quando eu comecei a pensar nessa possibilidade, né, de fazer alguma coisa. Não pensava em abrir uma agência, não sabia nem o que era uma agência na época. Uhum. Mas até então fui amadurecendo a ideia, 2016, 2017. E no final de 2017 eu falei, cara, eu quero isso pra minha vida. Até então eu tinha um bom salário, né? Trabalhava em uma empresa da cidade muito conhecida. E fui promovido a gerente no final de 2016 e fiquei o ano de 2017 e 2018 ainda quase trabalhando ali como gerente comercial. Porém, paralelo a isso, eu já tinha essa ideia de poder atender algumas empresas que tinham dificuldade com o seu processo de marketing. Então, comecei a estudar, né? Comecei a fazer faculdade e desde então eu comecei a formatar minha ideia de negócio. Minha ideia de negócio, o que era? Eu tinha um amigo que era administrador, que era especialista em consultoria. Uhum. Eu tinha um amigo que é designer, que é meu sócio até hoje, que era especialista em design. E tinha eu, que era especialista em nada, mas que gostava de estudar. Um fazedor. Um fazedor. Comecei a estudar e a faculdade você sabe que é muito crua, né? Hoje em dia, se você não tiver numa SPM da vida, a faculdade de publicidade e propaganda é muito pobre. Infelizmente, é uma crítica aqui às faculdades. Por quê? Porque ainda a grade curricular, a grade de aulas da faculdade, ela não se atualizou. Então, o que acontece? Você aprende muito mais não sou contra o conhecimento acadêmico, pelo amor de Deus, né? Mas, no geral, você acaba aprendendo muito mais na prática. Sim. E que bom, né?
que você aprende mais na prática. Hoje tem essa liberdade. Hoje tem essa liberdade. Mas assim, isso não significa que você deva ignorar um conhecimento, né? Uhum. Então eu comecei a ver algumas coisas que não me auxiliavam, não me ajudavam na faculdade. Mas foi aí que eu fui desenvolvendo alguns métodos, algumas estratégias. Então, o que aconteceu? O cara da consultoria pulou fora, então a gente não ia mais oferecer consultoria, mais marketing, mais design. A gente só ia oferecer o trabalho de marketing completo. Uhum. Então, foi aí que nasceu esse start em 2018, né? Que nasceu a empresa e, coincidentemente, meus primeiros clientes foram os lugares que eu trabalhava, que era uma empresa que tinha a sede ali em Catanduva e ela tinha uma empresa que tinha uma ramificação dela, que foi a empresa que eu fui ser gerente comercial. Então, a gente pegou essas duas contas para iniciar o processo, pagando, na época, R$80 só para cobrir os custos, para a gente ver se o trabalho era legal. Passou um mês, os caras chamam a gente para sentar. O trabalho é sensacional. Então, vamos... O que vocês fazem para a gente aí nos contratos? Caramba, a gente fechou 2 contratos e aí já veio o terceiro e o quarto do mesmo grupo. Então, foi aí que nasceu o pontapé da agência. Como é que foi para você ter essa... Como é que foi? Eu gosto de elucidar muito praticidade aqui para as pessoas que ouvem a gente, para as pessoas que acompanham o projeto. Qual foi a tua sensação e como é que você se preparou para essa primeira reunião de você oferecer um serviço que você estava aprendendo em um lugar que você ganhou uma posição de status até que respeitada? Cara, eu fui vendedor a vida inteira. Trabalhei com vendas a vida inteira. Tu fala bem, você leva a galera na lábia, né? Eu me comuniquei bem a vida inteira, você sabe, né? Sim. A igreja nos prepara muito para isso. É um ponto muito positivo da igreja. Então, assim, eu me preparei, não sei, entendeu? Cheguei lá e falei assim, o que eu não souber, eu finjo que eu sei. E é assim que acontece, cara. Então, a gente chegou lá nessa primeira reunião, apresentamos o que nós oferecíamos. O que você apresentou na época? Cara, na época, porque antigamente, você vai lembrar que até hoje fazem isso, né? De forma muito errada, inclusive, dou um conselho para você que tá trabalhando com marketing. A gente oferecia a quantidade de posts, cara. Entendeu? 2 posts por semana, X. 3 posts por semana, X. Cara, não é isso que as empresas precisam. As empresas precisam de estratégia, não é? Mas na época isso funcionava, cara. Por incrível que pareça, isso funcionava. Na verdade, é uma forma de você mensurar. Porque assim, também, quando você fala de estratégia pro cara, não, vou fazer estratégia pra você. Beleza. Só que o cara precisa ver o palpável. Quantos posts vai ter na minha rede social? Porque senão parece que não tá fazendo nada. Não, isso, inclusive, não é uma crítica a quem cobra pelo post. Mas é uma forma de você mensurar pra pessoa. É pra você mensurar. Então, assim, eu não sou contra você chegar no cliente e falar assim, vamos postar tantas vezes por semana. Porque ele precisa saber o que ele está pagando. Mas a estratégia não se limita a fazer posts. Né? Perfeito. Então, esse é o meu ponto. Então, assim, eu acredito que essa primeira reunião foi determinante para todas as outras. Porque essa empresa ficou com a gente mais de 5 anos. Né? Caramba, cara. Então, assim, eles só deixaram de estar com a gente, que a gente agradeceu, inclusive, porque o valor que a gente cobrou na época era muito abaixo. E você não consegue subir um contrato de uma forma abrupta, né? Porque você ganha de experiência depois. Por exemplo, você fecha um cliente, vamos supor, vou falando números aqui reais, mas você fechou com eles assim, R$1.000. Aí hoje você está num ticket que você já trabalha pela experiência que você ganhou, você está cobrando 5 mil. É muito difícil você trazer ele pro seu status de hoje. É isso. Precisa ter um relacionamento muito maduro, muito assim, formatado para que isso aconteça. Porque senão, irmão, é melhor você falar assim, cara, segue sua vida que não vai dar mais. É isso. E esse é o ponto, né? Tem uma hora que esses clientes, né, que não se enquadram na tua realidade de hoje, automaticamente eles mesmos acabam saindo, né? Por uma série de fatores. Então, esse foi o nosso processo, né? Depois de 5 anos eles saíram, mas eles saíram porque eles iam montar um departamento de marketing dentro da empresa. Ia montar uma house. Ia montar uma house, que eu acho a maior besteira do mercado hoje. Calma, cara. Tudo bem, né?
Ok. Tem cenários e cenários. Mas assim, uma house para auxiliar um trabalho de construção de uma agência é perfeito. Não, cara. maravilhoso. O nosso empresas, sonho é ter alguém lá dentro ter que uma conheça. house realmente em todas as empresas. Por quê? Porque aí você não tá perdido, né? Agora, quando você... Por exemplo, uma conta básica. Vou te citar um exemplo. Chegamos num cliente, uma vez a gente passou uma proposta, na época acho que foi R$3.000 a proposta. Sabe o que ele falou? Pô, R$3.000, contrata um publicitário e coloca aqui dentro. Opa! Beleza, cara. Passou 2 meses, o cara veio atrás. Por quê? Porque ninguém quer ficar limitado numa estratégia. O cara é contratado para fazer uma estratégia. Ele tem que fazer post no Canva, ele tem que fazer copy, ele tem que fazer tráfego pago, ele tem que fazer redação e ele tem que fotografar as peças para ganhar R$3.000. Então, tipo assim... Eu acho que assim, na minha visão, com a experiência que a gente tem aqui, Gabi, você por favor me corrija se eu estiver errado, tá? Que você também faz parte do negócio também. Mas assim, uma pessoa lá dentro, ela vai servir de parâmetro para dar a visão que a empresa tem a respeito daquilo que a gente quer construir. Então, tipo assim, ela serve como um farol pra gente que tá trazendo as estratégias, a estrutura e tudo mais. Ele vai ser o ponto central entre a agência e a visão da empresa. Eu acho válido demais quando tem uma pessoa, cara. Principalmente quem entende. Sim, facilita, assim, cara, acho que com 80% entende. no relacionamento. Um analista de marketing, ele é perfeito para uma estratégia, cara. Por quê? Porque você fala para ele, ó, a ideia é essa, o roadmap é esse, o cronograma é esse, e vamos fazer acontecer em cima disso. Ele vai pegar aquele planejamento, ele vai adaptar pequenas coisas que são do senso dele ali, né, do feeling dele do dia a dia, e ele vai construir junto com você, né? Agora, quando é colocado uma pessoa que não entende do mercado, não entende das estratégias, muitas vezes ele vai te sabotar, entre aspas. Sim. Entendeu? Sim. Vai ser sempre aquela briga de convencimento mensal de, mas eu tô te pagando isso, o que você tá fazendo pra mim? Você fala, cara, tá construindo. Hoje eu não gasto a minha energia tentando convencer, cara. Hoje eu já chutei o balde. Não gasto mais. Tá rico, né, Jair? Não, tô rico. Tô rico. Cara, pra chutar o balde aqui demora, hein, Gabi? Não, vamos levando, gente. Não, a gente precisa. Qual que é o sentido que eu tô te falando? Eu não tento mais imprimir a minha ideia na cabeça da pessoa. Se a pessoa quer seguir do jeito dela, a gente vai seguir do jeito dela. Você vai no automático, né? A gente vai no automático. Porém, o que tiver feio, meu parceiro, o que tiver ruim, a gente fala. Não, perfeito. Entendeu? É o teu papel também. Agora, não dá, cara. Não dá. Tem situações que eu olho e falo assim, meu Deus. 4 anos de faculdade, 2 anos e meio de pós-graduação, não sei quantas horas de curso livre para ouvir um negócio desse. Mas a gente tá sempre sujeito. Aí a gente tá sujeito, não adianta. Você acabou de falar dessa experiência. Pegando esse gancho, o que você olha pro Jair lá de... Você tá há quanto tempo com a empresa? 2018, então quase... Pô, eu sou de humanas, irmão. Fiz psicologia, eu também cara. sou horrível. Ok, então 5 anos. Fiz aqui rápido 5 anos, beleza. Não, mais, né? Foi final de 2017. Ah, tá. Vamos Então vai dar quase 8. 7. Porra, que conta boa que conta a gente tá aqui, mano. 8 anos, aí, ó. O cara acompanha, mano. 8 anos. Então 8 anos de mercado. O que o Jair de hoje, porque você fala com propriedade. Meu professor de matemática vendo isso. Nossa, coitado. Eu fico preocupado se você é o financeiro da empresa, fazendo conta assim. Pior que eu sou. Não, mas eu acertei, cara. 2018 para 2023 são 5 anos. Aqui me respeita. São 5 anos? 2018 para 2023, pô? São. Que isso? São. Enfim, tô fazendo bastante contas, graças a Deus. É o seguinte, o que o Jair de hoje, que entende, que fala com propriedade, tem experiência de mercado, olha pro Jair de 2018, 2017, que conselho que você daria pra esse cara? E quais os erros que ele cometeu lá que hoje você fala assim, não faz isso? Cara, os erros que eu cometi foi abaixar a cabeça para situações que eu não tinha que ter abaixado. Um exemplo seria esse aí que hoje você faz. Tipo assim, você não tenta imprimir na cabeça do cara toda vez o convencimento. Então, eu tinha que ter brigado um pouquinho mais. Mas eu acho que tudo é aprendizado. Mas, por exemplo, cara, quando você se limita
em certas situações. Porque, por exemplo, 2016, que foi quando eu comecei a querer aprender mais o marketing, cara, eu já ajudava pessoas na área. Tipo assim, cara, eu lembro que na época tinha um amigo que tinha uma esfirraria, ele é cliente meu hoje, inclusive, e, cara, era muito ruim as coisas dele, da esfirraria. Ruim em que sentido? Cara, nada atrativo, parecia... Porque antigamente banco de imagem bombava, você lembra, né? Você pegava uma fotinha do banco de imagem, cara, era engajava... totalmente aceitável. Mano, engajava demais na época. Sim. Isso mudou em 2019. Mas, assim, engajava demais na época você usar coisas prontas, né? Do Freepik da vida, né? Envato. Que a gente ama ainda essas coisas, né? Porque salva de vez em quando. Facilita pra caramba. Né, Gabi? Facilita, né? Principalmente quando o cliente não quer pôr as caras, né? Ou pagar também, Ou pagar, Então, assim, em 2016, cara, eu me via dando consultoria, cara, de graça. Por quê? Eu chegava nele e falava, cara, isso tá ruim, pelo amor de Deus. Ah, Jair, mas por que você não abre um negócio desse aí pra você dar... Foi me dando... Então, tipo assim, 2016, cara, 2016 eu já me intrometia nos posts da igreja. Meu irmão, isso aqui tá horrível. Tá uma porcaria isso aqui, eu falava pros moleques. Desse jeito? Desse jeito. Tá vendo? Você tem que me agradecer muito, cara. Eu tenho um jeitinho muito legal de falar, pô, não tá legal isso aqui, gente. Não, mas hoje em dia eu sou chato. Só hoje em dia? Antigamente... 2016 você falou que era uma porcaria, era irmão. Uma porcaria. Hoje em dia eu não falo que é uma porcaria. Eu falo que não tá não me agrada. Não me agrada. A Bárbara tá aqui, ela sabe disso. Mas assim, às vezes todo mundo gosta do post, menos eu. E às vezes todo mundo gosta, menos ela. Mas e aí, sai ou não? Quando acontece isso, que você não curte? Quando eu não curto, você fala, eu mando mudar antes de mandar pro cliente. Tá, mas assim, todo mundo curtiu. Você não curtiu. Não, aí prevalece a opinião feminina. Aí prevalece a opinião feminina. Ou seja, quando ela não gosta, então tem que mudar. Quando ela não... todo dia ela não gosta. Vou chamar ela daqui a pouco aqui pra ela se defender também. Ela sabe disso. Direto, cara. A pior... Não foi a pior, Jesus, perdão. Mas assim, uma das coisas que eu não devia ter feito na minha vida foi ter aprendido a mexer no Photoshop. Porque aí são criados vários posts ali durante o dia e nem sempre o design quer alterar na hora. Aí ela vai lá do meu lado do meu computador, bate no meu ombro e fala assim, e se altera um post pra mim? Que é só trocar um post, trocar um texto, trocar um elemento ali da arte. Uma vez colocaram uma placa de exclamação na arte dela amarela, ela não gostou, ela foi lá, fez eu tirar. Entendeu? Então, assim, aprendi mexendo nisso aí e hoje eu sofro, cara. Porque hoje eu sou... Vamos lá. Eu sou atendimento e planejamento, eu sou o dono, eu sou gestor de tráfego, eu sou, nas horas vagas, eu capto vídeo, capto áudio. Que mais? Eu sou financeiro, eu faço gestão de equipe e eu faço café. Então, assim... Eu tô muito bem, viu? Eu tô muito bem, cara. Eu não faço nada perto do Jair. E nas horas vagas sou design. Entendeu? Cara, nossa, eu não mexo mais em nada, Já mano. tô aproveitando aqui essa oportunidade pra falar pra Bárbara que você vai ter que aprender a mexer no Photoshop se você quiser alterar teus posts. Cara, não, graças a Deus eu não faço, assim, não faço mais nada, entre aspas. Claro que quando aparece uma urgência, mas a equipe aqui é bem, tipo, coesa no sentido de eu coloquei uma pessoa responsável, né? Quem faz a gestão dessa pessoa é meu sócio, mas, cara, não chega a nada pra mim, mano. Só tenho que me preocupar em mandar boleto. Graças a Deus. Tá vendo, Bárbara? Como que... Mas quem tá mais rico aqui é você, não sou eu. O chefe de vocês é... Tá vendo? Não. Você mora em Ribeirão, meu filho. O quê? Eu não tô tão rico igual você, cara. Você tá. Você tá dando mentoria em São Paulo já. Tá. Não, mas não é assim. Aí, ó, você viu? Não Já mudou assim. o patamar já do cara. Não é assim. Cara, se eu fui pra São Paulo 2 vezes fazer trampo... Foi 2? Não, eu fui pra São Paulo só no IPA. Só no IPA, acho que não foi mais nada. Só isso. Eu só vou pra São Paulo pra fazer... Na verdade, eu também não faço nada, porque eu só fiquei dando apoio pro Gabi e pro meu fotógrafo. O apoio. Eu sou o cara do radinho. Muda pra direita. Eu sou o cara do radinho e falo assim, o Gabi, tá precisando do que aí? Ele, a bateria tá acabando. Eu falei, só um minuto então que a bateria vai chegar. Vou lá, pego a bateria. O fotógrafo, precisa tirar foto aqui, vem cá. Aí eu só fico nisso, cara. Eu tô vendo que eu não faço nada, mano. Tô me sentindo mal nesse podcast aqui. Cara... Acho que eu preciso voltar a fazer alguma coisa, Gabi.
Só podcast não tá dando. Eu arrumei o podcast por causa disso, tava me sentindo ansioso. Não, vai, eu trabalho, vai, Gabi. Pô, não me deixa mal nessa história. Mas me fala aí, os erros. Que mais de erros você teve? Cara, você fala profissional. Claro, na vida a gente tá errando todo momento, irmão. É que, assim, errar a gente erra todo dia. Mas, assim, eu não teria, talvez, me cobrado tanto no começo, cara. Porque lá em 2018... Aliás, final de 2017, foi quando nasceu a empresa, né? Praticamente. Mas final de 2017 foi quando eu comecei a me cobrar demais pra ser bem sucedido, cara. Caramba. Entendeu? Mano. Mas tava comecei a me cobrar. Mano. Tava começando, mas eu queria, cara. Porque mas eu via. Era a cobrança? O que tava na Minha tua cobrança cabeça? era a seguinte: eu preciso ter 20 clientes aqui na empresa. Que isso, cara? E eu preciso ganhar 3 mil. Olha isso, eu preciso ganhar 3 mil por mês pra cada cliente. Cara. Acabei de abrir o negócio. Então. Entendeu? Só que eu me cobrava, cara. E era só você porque e eu queria. sócio. Era eu e meu sócio. Porque que acontece? Eu via as agências de Catanduva, né, na época, que eu gostava e tal de acompanhar o trabalho, mas eu falava, cara, o que eles fazem diferente de mim? Nada. Eu pensava nisso, né? Mas tinha muita coisa diferente. Só que eu falava, os caras cobram 10 mil do contrato, por que eu não posso cobrar 3? Entendeu? Aí eu ficava pensando. Só que aí, cara, eu me cobrei demais. Eu me martirizei demais no começo. E eu acho que eu não vivi o processo da forma que eu tinha que viver. Talvez esse foi um dos grandes erros da minha vida. Mas foi necessário pro processo acontecer, né, cara? Eu precisei me cobrar pra eu ter excelência hoje. Quando é que você se deu conta que isso estava te fazendo mal? Que você falou, mano, preciso parar com isso aqui? Começo da pandemia. 2020. Março de 2020. Porque quando a gente sentou e falou, pô, mano, agora fudeu, né? Pandemia aí, a minha grande sacada na pandemia, cara, foi os delivery que a gente atendia. Que aí eu fiz crescer, cara, os deliveries. O cara tirava... porque assim, todo mundo acha, pandemia, o delivery cresceu, mas ele não cresceu à toa, cara. Teve gente trabalhando. Teve gente trabalhando para que ele crescesse. Claro que ficou mais suscetível. Ficou mais suscetível. Mas você ainda assim tinha que ligar o comprador ao fornecedor. Meu cliente, ele tirava a média de 30 pedidos por dia. Fora da pandemia. Fora da pandemia. Na pandemia. Na pandemia, a primeira sexta-feira, depois do lockdown... Lockdown não, né? Porque a gente não viveu o lockdown total. Mas das medidas restritivas, primeira sexta-feira ele tirou 212 pedidos. Caramba, cara. Acabou o bacon, acabou tudo na época. E eu falei, aí ele falou assim, não, vamos ó a mentalidade. No sábado, não vamos rodar tráfego hoje não, porque acho que não vai precisar. Não vendeu metade do que ele vendeu no dia anterior. Não, vamos rodar, vamos fazer. Então, assim, às vezes eu acho que essa cobrança que eu fiz pra mim no começo da minha carreira, ela me fez mal em muitos sentidos. Me trouxe crises de ansiedade, né? Mas hoje, ainda tem, lógico que tem, né? Eu quero ser ainda melhor, mas pé no chão, né? Não, mas você já tá mais consciente de como agir, Não, de como sim, lidar com as com situações. certeza, A mesma coisa. Quando a gente começou a crescer aqui, cara, eu lembro até hoje que foi um parto pra gente contratar um funcionário CLT, mano. Porque, vai precisar contratar mesmo, porque tem imposto, tem isso, aquilo, outro. Mas também parece que quando abriu a porteira, né, Gabi? Também, foi um atrás do outro. Hoje a gente tá com 14 pessoas aqui, né? 14 pessoas, cara. Então, tipo assim... Quanto mais aumenta a equipe, você pensa, é mais responsabilidade. Toda vez que a gente vai dar um passo maior, que parece que o quintal vai ficando maior, você fala assim, mano, isso aqui não pode dar merda agora não. Não, se der merda... Você entendeu? Cara... Então, tipo, essa insegurança também faz muito parte da minha vida, só que assim, hoje eu olho para aquilo que a gente tem construído, para os relacionamentos, para os clientes. Cara, pra você ter uma ideia, a gente não trabalha com contrato de fidelidade, cara. Eu também não. Então, tipo assim, já isso o cara pode cancelar qualquer momento. Pode chegar amanhã e mandar você para aquele lugar. Exato, e fala assim, mano, obrigado, valeu. Como aconteceu já?
Só que, graças a Deus, graças ao trabalho, a estrutura que a gente montou, a gente não fica desamparado. Aqui a gente cresceu muito por questão de boca a boca. Então, tipo, por incrível que pareça, a gente nunca trabalhou tráfego para conseguir cliente. Eu nunca entreguei um cartão para conseguir cliente. E isso muito por conta de resultado que você mostra. Por causa dos resultados, é o que eu te falei, cara. No nosso mercado é o seguinte... Quando você se formou, né? Sim, publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda. Quando as pessoas ouvem a palavra marketing digital, elas estão saturadas, irmão. Pra caramba. Por quê? Porque marketing digital, o cara tá falando de marketing multinível. Marketing digital, o cara tá falando de venda por afiliado. Não é marketing isso, cara. Só mais um nicho de venda. Os caras se apropriaram desse nome, cara, de um jeito que prejudica muito o mercado. Né? Aí vai cair na teoria de marketing digital faz você trabalhar de casa. Ok, faz, mas não é só isso. Não é só isso. Você tem que ter conhecimento de base, você tem que ter uma estrutura para você fazer isso acontecer. Esse ano, em fevereiro, no mês passado, né? Eu tava lá em Jeri e... Peraí, onde é que você tava? Em Jeri. Não, fala. Não, vou falar de novo, pô. Não, fala onde você tava. Eu tava em Jericoacoara. Aí, mano. O cara é diferente, já tá tratando como se fosse o quintal da casa dele. Não. Tá muito rico aí, esse cara, mano. Eu tô rico pra caramba, você não tem ideia. Aí eu peguei meu notebook, cara, e fui pra sacada que a gente tava hospedado, né? Foi trabalhar em Jericoacoara. Aí eu falei assim no dia. Eu falei, mano, tô me sentindo aqueles guru do marketing. Tô aqui, fazer um videozinho. Tô aqui em Miami e olha só o quintal da minha casa hoje. Cara, não é o propósito do mercado, né, cara? A ostentação. Eu acho que você pode, sim, postar lugares legais que você tá, né? Os restaurantes legais que você tá. Mas, cara, não se limita a isso, né? Porque o cara pode estar quebrado, né? Passando uma falsa percepção de sucesso para as pessoas que o acompanham e, consequentemente, iludindo mais as pessoas, né? Então, assim, a gente tem que separar o que é marketing digital, o que é marketing de afiliado e o que é marketing multinível, cara. Porque, cara, a apropriação do nome marketing digital me irrita, cara. Banalizou profundamente. Demais. Mas isso que você falou é muito importante, porque a galera, claro... Quando eles fazem isso é porque eles estão querendo vender uma realidade pra galera que, você pode trabalhar de qualquer lugar e ganhar muito dinheiro. Só que, cara... É verdade? Não é verdade, mas assim, porém, não é simples. Não é. Não é uma coisa que, você vai fazer um curso e vai começar a ganhar dinheiro. Mano, não é. Desculpa. Tipo, as pessoas estão quebrando um pouco disso hoje, mas tem muita gente ainda que cai nesse conto e, cai numa ilusão gigantesca. Eu falo, sempre. Esse estúdio é maravilhoso, cara. Avocado, maravilhosa. O outro estúdio, minha vida, maravilhosa. Aí a gente tem uma vista, bonita pra caramba aqui. Aí, se eu me iludir com isso e não trabalhar e não ter resultado, isso aqui acaba, mano, assim, ó. Então, bom, o foco de tudo... Então, o foco de tudo é um mês que você deixar de ser quem você de é. Se dedicar, de continuar fazendo. Porque você perde tudo que você construiu em anos. Pra você... onde você tá hoje, quantos cursos você não fez além da faculdade? Pelo amor de Deus, cara. Quantas noites sem dormir você ficou? Aprendi com muita gente ruim, inclusive. Então. Mas de alguma maneira você teve um aprendizado que você gastou tempo. Exatamente. A questão tipo, o que eu sempre olho, cara, no nosso aprendizado é o tempo que a gente gastou. Mas, claro, o tempo que a gente perdeu vai ser recompensado por aquilo que a gente aprende. Cara, quando eu aprendi isso, nossa, porque a gente fica às vezes naquela ansiedade, tô perdendo tempo. Nossa, aprendi isso aqui agora, depois de tanto tempo. Olha o tempo que eu perdi. Cara, com o que você aprendeu, que agora você pode ganhar tempo lá na frente. Exatamente. Então é a forma de você olhar as situações. O que hoje você falaria para uma pessoa que está a fim de empreender em qualquer ramo, em qualquer negócio, pela tua experiência de mercado, para aquilo que você trabalha, para aquilo que você constrói para as empresas, o que você daria de dica para essa pessoa? Primeiro, tudo que dá 1% de lucro, mais que 1% de lucro ao mês é golpe. Primeira coisa que eu falaria. Que isso? Tá? Bem direto. Primeiro de tudo, porque tipo, quando fala de empreender, as pessoas já pensam em investimentos, né? Sim. Então vai aparecer N propostas para elas, né? Uhum. Os marketings da vida multinível, né? Enfim, mas assim, tudo que der 1% a mais de lucro
demais que 1% de lucro, é golpe. Não tem conversa. Isso é uma lógica. Segundo, se você não amar aquilo que você faz, aquilo que você tá aprendendo, aquilo que você vai fazer, já desiste no começo. Porque, cara, não tem como você ser infeliz a vida inteira. Entendeu? O Aristóteles fala que o prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você, quando você tá amando aquilo que você faz, as dores do processo, as dificuldades do processo, as angústias do processo, por mais que elas sejam muitas vezes muito fortes, elas no fim, elas se convertem pro bem. Elas valem a pena. Então, assim, se um cara como Aristóteles falou que você ter prazer no trabalho, a obra fica completa, cara, nós que não temos a mentalidade de Aristóteles, não temos a inteligência de Aristóteles, imagina que se a gente aplicar isso na nossa vida, o que acontece, tá? Quando a gente ama o que a gente faz, parece clichê, né? Mas assim, aquela velha história, encontra um trabalho que você ama, você nunca mais vai ter que trabalhar na sua vida, mas é fato, cara, entendeu? É fato, porque enquanto você tá fazendo network, você tá se conectando com pessoas, você tá ganhando dinheiro, você tá sendo feliz, você tá dando uma vida melhor para sua família. Então, assim, as dicas. Primeiro de tudo, não cair em propostas mirabolantes. Segundo, escolher uma coisa que você vá gostar daquilo e vai descobrindo no meio do caminho se é aquilo que você quer pra tua vida realmente ou se não é. E se for, faz dar certo. Seja o melhor naquilo que você tá fazendo. O ser o melhor não é ser acima de outras pessoas. Ser o melhor é você se contentar, né, em evoluir conforme a música, entendeu? Sem se cobrar tanto. Isso acho que são dicas assim que eu daria para essas pessoas hoje. Legal. Você falou muito do amar o que faz, ser feliz. Legal pra caramba isso aí. Pô, fiquei até aqui, ó, mexeu no coraçãozinho aqui. O que tu odeia hoje que acontece no teu trampo? Que você fala assim, nossa, mano, como eu odeio isso. Tipo, se você quiser falar também. Senão você fala, não, então cara, vou me o expor que eu demais. odeio é quando eu perco a mão, cara, da situação. Como assim? É quando eu sou uma pessoa que eu não quero ser. Entendeu? Quando eu coloco alguma palavra de uma maneira errada. Tá. Principalmente com equipe. Quando eu passo um pouco do ponto na hora de reclamar, eu acho que isso eu odeio. E se tem uma coisa que a gente tem que odiar, é quem nós somos quando nós não queremos ser. Entendeu? Aquela pessoa, a sua pior versão. Eu acho que o que a gente tem que odiar é a nossa pior versão mesmo. É a versão que faz a gente, muitas vezes, ter a nossa cabeça fora daquilo que a gente acredita. Por um instante, pelo menos. Como é que você lidar com isso? Tipo, quando você cara, tá numa situação que você agiu de uma maneira que você, puta, não era pra eu ter feito isso. Como é que você lidar consigo mesmo nisso? É aquela velha história, cara. Você sobe numa montanha, você joga as penas e depois pra você colher as penas, você vai ter um trabalho. Mas acho que terapia ajuda um pouco. Ajuda muito. Terapia ajuda. Muito, não ajuda. Você fez psicologia, né? Então você sabe. Sim. Terapia, cara, é uma... Eu preciso voltar, inclusive, mas terapia é uma... Fica a dica aí, psicólogo de Catanduva, já ele tá procurando. Terapia, cara, é uma coisa que vai te apresentar a sua melhor versão. E a pior versão do Jair é aquela que eu não quero ser jamais. E se você deixar essa versão sobressair sobre a tua melhor versão, cara. Isso é muito grave. E no ambiente corporativo, se você não tem um mínimo de equilíbrio, um mínimo de empatia, cara, você acaba caindo naquela velha história de ser o carrasco do lugar que você tá. E, cara, como é difícil você olhar e você saber que você não tá sendo a pessoa que você acredita ser. Entende? Pô, mano, eu passei por muitas humilhações ao longo da minha carreira em questão de trabalho, né? Pô, velho, não tem coisa pior do que você tá fazendo uma parada pra empresa e o teu líder ali, o teu chefe tá te falando que você tá fazendo tudo errado, tá te falando que você tá enrolando, tá falando que você tá fazendo isso, fazendo aquilo. Quando eu passei por tudo isso, eu falei, cara, eu nunca quero ser essa pessoa para as pessoas que trabalham comigo. Nunca quero.
Então, assim, quando eu passo um pouco do ponto, eu me cobro durante muito tempo. Porque é alguém que eu não quero ser. Só que, infelizmente, o dia a dia, às vezes, faz você ter atitudes que você não percebe. Mas é a evolução, cara. É a evolução como ser humano. Ninguém é perfeito, né? Mas eu acredito que Deus, ele nos mostra aquilo que a gente precisa melhorar. Ele nos dá caminhos para que a gente melhore também. E ele coloca situações que vão fazer você ser bom, né? Então, eu acredito muito, a minha fé é inabalável sobre isso. E eu sei que para tudo existe um propósito. Falou bonito, cara. Parabéns. Lembrando o tempo. Vou sair desse clima um pouco pesado que ficou. Vou fazer uma pergunta lá de trás. O Jair criancinha sonhou, ou em algum momento você sonhou, tipo, viver isso que você vive hoje? Não, pô. O que você imaginava quando era criança? Cara... Tipo, o sonho do Jair quando era criança. É que assim, eu nunca tive muita coisa, né, cara? Eu nunca tive nada. Tudo que a gente sempre teve foi o básico pra gente sobreviver. Então, eu não esperava muita coisa da vida. O que eu esperava era que eu, meus irmãos e os meus pais tivessem o que comer sempre. Era essa a minha meta até então. Queria que minha família tivesse saúde, queria que meus pais continuassem unidos, e graças a Deus permanecem até hoje, mas eu nunca tive muitas expectativas sobre a vida. Na escola também não tinha muita expectativa, era um dos piores alunos da sala, e assim, cara, eu cresci sem expectativa nenhuma, tinha tudo pra dar errado. Vem de uma família que parte da família ou tá presa, ou parte da família morreu, e a outra parte é muito rica. Então, eu nasci no meio termo, não nasci nem bandido, nem rico. Mas, cara, a minha expectativa, por sempre aprender com os meus pais, era que a expectativa era essa. Deus vai cuidar da gente. Deus não vai deixar a gente passar fome. Deus não vai deixar meu pai ficar desempregado. Deus vai direcionar a gente. Era essa a minha expectativa. Independente do que eu esperava do futuro. E quando é que você teve um estalo que você vislumbrou um futuro legal? Porque hoje você tem muitas oportunidades, muitas expectativas. Você está em lugares muito bacanas. Você foi passar férias em Jeri, né? Como você falou. Mas quando é que deu essa percepção? Falou assim, posso ter coisas diferentes na vida. Eu posso conseguir coisas diferentes. No segundo colegial. O segundo colegial foi quando eu liderei porque assim, cara, quando você tem 15, 16 anos, você tem aquele sonho, se eu virar jogador, eu vou dar um futuro melhor pra minha família. Perfeito. E eu fui inscrito em um Campeonato Paulista Sub-15, 2007, 2008. E até então eu sabia que eu poderia realizar um sonho, né? Só que depois eu fui vendo, cara, que faltava um pouco de talento. Eu era um segundo volante, gostava muito de fazer gols, né? Fazia alguns golzinhos de fora da área, mas eu sentia que tinha pessoas que jogavam muito mais que eu. Porém, tem pessoas que jogavam menos que eu que viraram jogador, pela persistência e tal. Mas, assim, ali no segundo colegial eu falei, cara, a gente foi campeão desses 2 campeonatos aqui. Praticamente eu fui artilheiro nos 2. Cara, eu tô vislumbrando algo melhor, né? Só que até então, cara, eu percebi que existia coisa muito melhor que o futebol. Existia a vida. Porque dos 100% dos jogadores que estão aí, 1% é rico, cara. A gente fica nessa ilusão, né? Sim. Quem que é rico hoje? Os caras que estão em Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Inter, Grêmio, Atlético Mineiro. São times de ponta. E para você chegar num time de ponta, exige um caminho. Sim. E mesmo assim, cara, você acaba a carreira com 36, 37 anos,
Se você não fizer uma boa gestão do teu dinheiro, você vai ficar pobre. Se você não aprender uma profissão depois, você vai se lascar. Então, assim, É que a gente tá acostumado sempre a ver esses times de ponta, mas tem muito time no interior de São Paulo. Tem gente no interior de São Paulo que ganha R$700 por mês, cara. Treinando 2 vezes por dia. Então, o futebol, ele é muito ingrato, cara. Ele não tem equidade, né? Então, assim, ali no segundo colegial, eu comecei a ver que existiam possibilidades. Aí, quando eu arrumei meu primeiro trabalho, cara, ganhando R$800 por mês, e eu pude chegar numa loja e comprar aquilo que eu queria, eu falei, pô, mano, a coisa tá mudando. Foi ali que eu percebi que dava pra você vislumbrar um futuro melhor. E não ficar limitado a apenas comer, né? Apenas comer, a ter o básico. Então, essa foi a grande experiência. E o que o Jair pensa da vida hoje? Eu penso que a vida é muito boa. Eu penso que Deus está no controle de todas as coisas. Eu penso que todas as coisas cooperam para o bem. E eu penso que sem trabalho, se você não trabalhar, se você simplesmente largar a mão, não tem felicidade, cara. Acho que hoje o que me move, meu coração, é poder acordar numa segunda-feira e falar, pô, bora que essa semana vai ser maravilhosa, a gente vai fazer acontecer. E, assim, o trabalho me tirou da depressão muitas vezes, né? Então, o trabalho, ele me fortalece. No começo do papo, eu falei que a gente se conheceu através da igreja. Uhum. E o que a igreja te forneceu de ferramenta para lidar hoje na vida com o que você faz? Cara, a igreja foi a minha base, né? A igreja me impediu de conhecer coisas erradas, né? De conhecer um mundo que era muito fácil eu entrar nesse mundo, né? Pelas amizades, né? Pela convivência em uma família que tinha muitas dificuldades nessa área. A igreja me deu estrutura, né? Para suportar momentos difíceis, né? Pela fé. A igreja me deu uma boa comunicação, né? E assim, cara, eu sou muito grato a tudo que eu vivi em uma igreja. E as pessoas, elas são falhas, Deus não tem culpa das pessoas, do que as pessoas fazem, né, nas igrejas. E uma coisa que eu quero deixar claro é que as igrejas da televisão não representam o que é a igreja, realmente. Nós sabemos que quando tem uma igreja que leva os ensinamentos de Jesus a sério, que leva tudo aquilo que está escrito a sério, a coisa é diferente. Então, é isso. Eu acredito que foi isso que a igreja me deu. Gabi, tá emocionado aí? Porque eu tô emocionado pra caramba aqui, cara. O cara é bom. É que você não viu ele pregando ainda, irmão. O cara vem discorrendo a história que você, porra, sensacional. Jair. Você nem como fazer isso mais. Sabe, sim. Acabou de fazer aqui, pô. Quase, ó, caiu uma lagriminha aqui, ó. Que eu tô me segurando aqui mais, que eu não parecer um gordão emotivo. Seguinte, olha pra nossa galera agora que tá assistindo a gente, dá um recado pra eles, dá uma mensagem pra que eles possam desenvolver algo na vida, ou seja, aquilo que você carrega, olha pra câmera e fala pra galera agora. Cara, primeiro eu agradeço, mas eu queria falar pra vocês que tudo na vida tem um propósito, né? Por mais simples que possa parecer, existe um propósito. E as situações difíceis, adversas, elas te moldam para você viver coisas maiores. Então, se você hoje está assistindo isso, você está desacreditado, você não sabe mais o que você quer da sua vida, talvez a depressão, a angústia, a ansiedade já tomou conta de você, eu queria dizer para você que existe jeito, tem saída, né? Coloca a sua fé em Deus, tenha a ciência de que existe um mundo de possibilidades para você e seja grato pelo que você tem hoje. Faça o que você tem, nas condições que você tem, até que você tenha condições de fazer melhor ainda. Quem disse isso foi o Mário Sérgio Cortella.
Então, baseado em tudo isso, eu digo pra vocês que é possível vocês vencerem, é possível vocês acreditarem em um futuro melhor. E assim, cara, eu tenho certeza que vocês também vão ter a história de vocês pra contar. Deus tá no controle de tudo. Muito obrigado. Que isso? Se a galera não se mover na vida depois disso, Gabi, não sei o que vai mover mais não. Cara, obrigado demais por você ter vindo aqui. Eu sei que é uma caminhada longa, bom que a gente aproveitou. A gente aproveitou uma situação, você pôde estar aqui. Cara, eu fico muito feliz, quero visitar você lá também. Vamos, bora, tá convidado já pro nosso podcast. Aí, tá vendo? É assim, Gabi, que se vive a vida, fazendo network, cara. Olha, você que tá assistindo aqui, por favor, cara, já deixa o seu like, novamente eu vou reforçar isso. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal. Cara, eu gostei muito de verdade desse papo. Foi muito legal. Não era nada do que eu imaginava. De verdade. Mas eu acho que histórias falam muito mais, às vezes, do que uma dica, um ensinamento. A história por si só, cara. Eu ouvi uma frase muito legal, até foi do Thiago. Ele falou que em um mundo de chat GPT, quem tem storytelling tem tudo. É isso, mano. É foda. Então, ó, seguinte, muito obrigado por você ter acompanhado a gente aqui. Esse episódio vai sair, eu acho que vai, tocar muitas pessoas. E muito obrigado por você estar aqui comigo até esse momento. Então, um beijo pra você e até o próximo podcast.